Tô gravando. Assim as pessoas podem conferir depois, que muita gente não pôde estar aqui hoje. Então tá, vocês estão sabendo, né, que vai ter spoiler dessa parada toda aqui. Oi, sereinha linda, tudo bom? Tu leu o livro, Livinha? Tu terminou? Tem metade, 52%. Eu tô expectativa para a segunda parte. Chocada. Tá certo. Vai ter spoiler, né? Vocês estão sabendo disso, então tudo bem. Tá todo mundo lidando com isso muito bem. Ok. Então tá, gente. Quem selecionou esse livro pra gente falar no clube foi a querida Carola Saavedra, que esteve com a gente na última edição, no nosso último encontro, né, que a gente conversou sobre o Com Armas Sonolentas e ela esteve presente. Foi um encontro muito lindo, muito maravilhoso, muito emocionante, que dificilmente a gente vai conseguir se recuperar. Né? E para bater aquele encontro vai ter Zé, vamos ter que fazer um negócio muito especial mesmo para poder competir, viu? Porque até agora tá no... Eu não vou dizer que tá no top, assim, que é o primeiro, porque teve o Walter Hugo Mãe, a gente tem, tipo assim, uma relação, né? Que, tipo, não posso, é como falar da mãe, né? Do pai, eu não posso falar. Mas vamos dizer que tá no top 3. Né? Foi um encontro muito bonito, muito especial. Se vocês não viram ainda, tá no YouTube, lá do Drops, vocês podem conferir. Vale muito, muito a pena. Foi um encontro longo, mas ela falou muito sobre o processo de escrita, né? Falou muito sobre a identificação dela com esse processo, com a literatura, o quanto que diz da vida dela, do jeito dela ser no mundo. Então, é uma grande inspiração, mesmo para quem não quer escrever, né? Porque ela vai falar muito sobre essa autenticidade de ser, né? Os processos inconscientes também, ela é muito vinculada à psicanálise, então ela vai fazer essa costura de uma forma muito bonita, muito poética, né? As intervenções que foram feitas também pelos participantes foram intervenções muito interessantes, então confiram lá depois, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E aí, ao final do encontro, a gente pediu que ela deixasse de presente para a gente uma indicação de livro, né? Assim, algo que ela estivesse lendo no momento, ou que ela achasse que fosse muito bacana para a gente conhecer. Né? E aí ela foi tão fofa, porque ela não quis falar a primeira coisa, né? Assim, não quis jogar qualquer coisa, ela pediu um tempo para pensar, né? Para poder olhar para a estante dela, olhar com calma, selecionar de forma afetiva essa leitura. E aí depois ela mandou para a gente, e o livro que ela escolheu foi esse, né? Da Helena Garro, da mexicana Helena Garro, As Lembranças do Porvir, que é um livro, era na época um livro que ela estava lendo, né? E que ela estava gostando bastante, e que achava que podia conversar um tanto com o Armas Sonolentas que a gente leu anteriormente. Foi muito difícil conseguir esse livro, a gente teve dificuldade, esgotou rapidamente na Amazon, então muita gente questionou, e a gente resolveu sustentar a decisão como uma forma de agradecimento e respeito à Carola, né, que teve toda essa boa vontade, enfim, né, e a gente fez o que era possível, né, mas algumas pessoas conseguiram, infelizmente nem todas. E aí a ideia hoje aqui é que a gente possa conversar um tanto sobre o processo de leitura desse livro, que é um livro inusitado. Né? Assim, é uma leitura diferente, né, das que pelo menos eu estou acostumada a fazer, né? Mas eu gosto disso, isso é uma coisa que sempre me provoca muito, sair do comum, sair da rotina. Eu fui esperando algo e realmente fui assim para outro lado, né? Foi uma experiência completamente diversa da que eu estava esperando. Então hoje a ideia não é dar uma aula sobre Helena Garro, sobre as lembranças do porvir, ou sobre essas autoras latino-americanas que falam muito do fantástico, né? Vou trazer alguns pontos que eu considero interessantes, porque foram pontos que atravessaram a minha leitura, atravessaram a minha experiência de leitura, algumas reflexões que eu fiz durante o meu processo de leitura, e aí eu queria dividir isso com vocês, mas muito mais como do lugar de uma leitora curiosa, porque eu não tenho nenhuma formação ainda, né, em letras, ou, enfim, em literatura, nada assim. Então, é de um lugar de uma leitora curiosa, tá certo? Então, não esperem aqui que eu tenha, sei lá, que eu vá debulhar aspectos teóricos ou fazer comparativos, assim, acadêmicos, porque não é por aí, tá? E assim, vocês também, por favor, fiquem à vontade para colocar as impressões de vocês, inclusive para discordar do que eu falo, ou para complementar de alguma coisa, tá? Porque, não, mais uma vez, né, eu não estou aqui para dar palestra, estou aqui para puxar a conversa com vocês e saber como está sendo, né, no caso de quem não terminou, e como foi a leitura, né, dessa obra da Helena Garro, que, pelo que eu entendi, com as pessoas que eu fui conversando, né, desde o último encontro,
foi uma obra que dividiu, assim, muitas pessoas não conseguiram acompanhar, muitas pessoas tiveram dificuldade mesmo de engajar na leitura, né? E outras adoraram, né? Outras, nossa, muito bacana, fiz muitas conexões, né? Tudo bem que a maioria que eu ouvi, na verdade, foi não consegui engajar na leitura. Mas eu acho que isso, inclusive, é um indicativo muito interessante para a gente conversar quais são as dificuldades que aparecem, né? Quando a gente está diante de uma obra dessa. Um livro que, de cara, né? Assim, você pode não gostar, obviamente gosto é um negócio muito, muito particular, mas, sem dúvida, é um livro muito bem escrito e extremamente original, né, considerando que ele foi escrito em 1963, publicado, né? Ele foi publicado em 1963, mas ele ficou engavetado durante mais de 15 anos, né? Pelas informações que eu tive a respeito dele, né? Então, foi um livro que foi escrito bem antes, né, da data de publicação. Então, um livro que traz o que muitos, em alguns artigos, vão colocar, né, que é próprio orelha do livro, aqui o próprio encarte do livro vai falar sobre isso, né? Está achando uma leitura diferente. A Cora se manifestando acerca do livro? Onde? Um cachorro latindo, não era ela, não. Não era ela, não, tão latindo aí no teu concentrada. áudio. A Cora tá debaixo da cama, gente. Desde hoje de manhã eu não sei o que tá acontecendo com essa cachorra. Então foi de alguém que entrou. Não, tá. é aqui, meu filho. Aqui eu moro no primeiro andar, então vocês vão escutar ônibus passando, freio de bicicleta, menino gritando, mãe mandando o menino sair de sereno. Tá, aqui vocês podem... Cachorro é o de menos, viu? Nara, com licença. Oi, olha, tem umas coisas que é importante a gente saber, que ela era esposa do Carlos Fuentes, sim. Que é, sim, então ela era, e que ele não incentivava muito que ela publicasse. Esse livro ela escreveu quando ela estava, se eu não me engano, na Suíça. Então ela estava numa depressão profunda quando ela escreveu esse livro, com saudade do México. E esse livro ela jogou no fogo. E a filha dela tirou do fogo e guardou. Então, só chegou para a gente porque a filha dela guardou. Uhum. Então, assim, quando ela escreveu com muita saudade, escreveu. E outra coisa, é uma tentativa, como o 100 Anos de Solidão, ele não procura escrever... ele conta a história da América Latina, naquelas metáforas todas. O dela também. Ela conta a história da América Latina nessa tentativa, claro que voltada para o México, mas é essa mesma, esse mesmo viés, né? E o nome, né? Que hoje foi até a aula que eu tive com o Leonardo Tonos, ele pediu para falar de um título, eu acho esse título fantástico. E do título ele disse que lembranças do porvir, los recuerdos do porvenir, né? Então nem é futuro, nem é passado, é você preso no presente, né? Então, isso né? E, na verdade, é como se a história rodasse toda num dia só, que é naquele dia da execução. Né? Porque roda, e fica assim, tem a treva, aí tem a luz quando chega o teatro com como é o nome dele? Né, com Furtado, né, o nome dele? Aí chega como se fosse, chega a luz, chega porque eles vivem naquela opressão, aí chega a luz com o Furtado, que passa, aí depois vai para a execução. É tudo como se rodasse nesse dia. E isso não diz eu, diz as escritoras famosas que tem no fim do meu livro. Desculpa, como é? Isso não sou eu que digo. Isso quem diz são as escritoras famosas que tem no fim da minha edição. Eu vou roubar essa edição para mim. Então, depois que você falar mais, tem algumas coisas que a gente falar. Qual é a edição? A minha edição é espanhol. Eu comprei no ano passado, quando eu fui de férias ao México. A minha é espanhol, olha a capa. Não, a minha eu comprei em 2019, quando eu fui de férias para o México no ano passado, eu comprei lá. Maravilha. Era um lançamento lá, mas é o lançamento dessa edição. Eu acho que é essa que a Camila está mostrando, né? É a que tem a pedra pendurada e a menina sentada embaixo? É essa mesmo, é. Então, atrás tem as escritoras no teu. Pronto, pois já vou procurar essa edição.
Muito legal. Sim, e eu adoraria se você pudesse, né, já que você tem acesso a essas informações, que eu acho preciosíssimas, né? A própria experiência do mestre também deve ter contribuído bastante com a tua vivência desse livro. Se você quiser ir costurando com a gente aqui, eu vou ficar morta de satisfeita. Ai, posso sim, que eu gosto desse livro, gosto desse tipo de autor. Pronto, Cíntia, pois a ideia é justamente, você pegou justamente aqui a ideia da coisa, né? A ideia é que a gente possa ir construindo junto, então você não precisa nem desse negócio de levantar abraço, não. Tira o microfone e fala, tá certo? Se eu estiver falando, porque eu falo muito, pode me cortar, não tem problema não, eu seguro, aí depois volto. Tá? Enfim, gente, o que dizem a respeito desse livro, um título que a própria autora vai rechaçar, isso eu vi no Wikipedia, vocês podem encontrar essa informação muito facilmente, é que ela seria, então, uma das precursoras do realismo fantástico, né? Do realismo maravilhoso. E é um título que ela não aceita, por N questões, isso eu acho que a gente pode, inclusive, ter uma discussão à parte sobre essa questão dos títulos, dos nomes dados. Mas, querendo ou não, foi uma obra que influenciou grandes nomes, como, inclusive, Gabriel Garcia Marques, na escrita de Cem Anos de Solidão. Né? Essas informações elas estão disponíveis na internet, não está no meu livro, né? Vocês podem encontrar muito fácil. Esse movimento, né, do realismo mágico é um movimento particular, né, da América Latina, acho que vocês sabem disso, né? Todo mundo gosta muito do Gabo, né? Lida muito com a escrita dele, e ele costuma ser o grande expoente, né, dessa literatura. No entanto, a leitura da Helena Garro, ela trouxe justamente para mim, além da experiência estética da leitura, além desse desafio que foi, né, juntar as pecinhas e entender o fio da narrativa, porque eu achei muito desafiador de fato, pensar justamente sobre o lugar que essa mulher ocupou, assim como tantas outras, na construção desse gênero literário, né, e qual é a importância dessas personagens femininas, né, para o movimento histórico. Porque se a gente perceber, né, dessa leitura, não sei como é que vocês estão aí no andamento, mas tem algo muito particular desse livro, que é a forte presença de figuras femininas, quase numa polifonia, né? Assim, são muitas vozes, e essas mulheres elas estão muito longe de ser personagens simplistas, né? Opacos. São personagens extremamente complexos. Não existem aqui as mocinhas, né? As personagens virtuosas, idealizadas, né? Existem mulheres reais com suas luzes, seus pecados, seus desejos, seus amores, né? Enfim, seus grandes erros, né? Os seus grandes medos, a sua grande força. Né? Então, existem mulheres em situação de opressão. Né? E o livro vai trazer com muita força, né? vai lançar luz, vai focar justamente, em grande parte, essa experiência feminina. Então, uma das curiosidades que eu tive, né, lendo esse livro foi, bom, se a Helena Garro foi a pessoa, não sei, estão dizendo, eu tô pensando sobre, foi a pessoa que inspirou Gabriel Garcia Marques, quem inspira Helena Garro? Assim, de onde vem essa necessidade de manusear a realidade dessa forma? Então, eu fui ler um tanto, né, sobre a Revolução Mexicana, eu fui ler um tanto sobre essa guerra cristeira, né, que, enfim, que é a base do livro, né, é o pano de fundo da história, e fui ler um tanto sobre outros nomes, né, de outras mulheres que constroem uma literatura de extrema qualidade e, no entanto, elas não são tão colocadas. Na verdade, algumas não foram nem publicadas fora do México. Então, uma coisa que... E aí, essa sou eu, viu, gente? Porque eu sou a problematizadora, eu sou a pessoa chata do rolê. Né? Assim, eu estou lendo um livro belíssimo aqui na minha frente e a única coisa que eu consigo pensar é por que eu não ouvi falar dessa mulher antes? Né? Assim, gostando ou não gostando do livro dela, não interessa. Sem dúvida, é um livro extremamente original, criativo, que traz coisas muito pertinentes e um estilo, para a época, inclusive, completamente inovador. Então, por que eu nunca ouvi falar dessa mulher antes? Foi a mesma pergunta que eu fiz com relação à Úrsula. Né? Assim, você não ouviu falar dela porque ela era mulher de Carlos Fuentes e Carlos Fuentes não queria que ela aparecesse. Então, não queria que ela fosse lida. Não queria que ela fosse lida, tem essa particularidade, mas existe algo maior, porque existem outros nomes que eu fui pesquisar, inclusive baixei os livros para eu dar uma lida, depois eu posso compartilhar com vocês, como, por exemplo, anotei aqui a Rosário Castellanos, né? E a Helena Poniatowska,
Ponha, não sei falar o nome dela. São duas autoras mexicanas, sendo uma delas uma exímia poetisa, poeta, não é poetisa, perdão, uma exímia poeta, e que não são publicadas fora do México, né? Foram publicadas recentemente em língua inglesa, mas assim, a gente não tem acesso a isso, né? Então, eu fiquei me perguntando, né? Assim, essa foi o grande questionamento que norteou a minha leitura. E as personagens do livro, das Lembranças do Porvir, além dessa complexidade, né, e dessas múltiplas vozes, desses posicionamentos que por vezes deixa a gente pensando assim, pô, mas eu pensei que essa aqui fosse ser tipo a mocinha da história, ou então, enfim, né, elas são colocadas em lugares, vamos dizer, que são lugares incômodos, né? Essas personagens vão falar um tanto também sobre o processo de socialização da mulher num período extremamente crítico, né, da cultura mexicana e da cultura da América Latina. Né? Se a gente pensar que o livro foi publicado em 63, onde a maioria dos países vivia, na verdade, um processo ditatorial, a gente vai poder resgatar, por exemplo, como espelho dessa obra da Helena Garro, as obras maravilhosas da Isabel Allende, né? Que vão fazer um eco com isso. São personagens femininas em estado de extrema opressão, né, que tentam a todo custo buscar um fôlego e buscar sobreviver, né, mas elas se encontram diante de um sistema patriarcal genocida, né, assim, é um lance onde a mulher ela é apenas um objeto, ela é apenas uma ferramenta, ela tem um papel já pré-determinado, né. Então, é um sistema misógino, é um sistema que não deixa, não tem espaço para haver, de fato, uma respiração, o ato de criação, o ato de vida, né? Então, esse livro da Helena Garro me fez pensar sobre essas questões, e essas personagens femininas mexeram muito comigo. As duas personagens femininas principais dessa história, ao meu ver, e, aliás, eu estou falando da história como se todos vocês conhecessem, né? Mas eu vou fazer aqui um breve resumo. A gente tem nesse livro, um livro escrito em duas partes, e isso é muito importante nessa história. Acho que a maioria de vocês leu até a primeira parte, né? Está chegando aí no final da primeira parte. Então, até a primeira parte, a gente tem uma personagem que parece ser a personagem central dessa história, norteada por várias outras personagens femininas que vão meio que guiando os passos dessa personagem central, que é a Júlia. Né? A Júlia, né, é uma das queridas, né, dos militares que invadem essa pequena cidade, né, elas tomam conta dessa pequena cidade do México, né, uma cidade fictícia, né, deve ser referência a alguma coisa da experiência vivida da autora. Né? A cidade existe mesmo. A cidade existe? Eu pensei que fosse uma cidade fictícia. Não, existe. É um Ixtepec. Existe mesmo. Geograficamente, onde ela descreve, ali no sul do México, na região zapatista e tudo mais. Eu vi que tem uma descrição no livro, mas eu pensei, quando eu fui pesquisar, eu tinha lido que ela era uma cidade fictícia, mas ela existe de fato. Não, assim, se ela era dessa forma, eu não cheguei a pesquisar tanto assim, tá entendendo? Mas existe o Ixtepec no sul do México. Aí, então pronto. Se ela teve essa história toda, não sei, não pesquisei tanto, não. Não sei se houve essa ocupação militar e tudo mais, não. Inclusive, é uma boa deixa para a gente ir atrás. Iremos conversar sobre isso depois que eu for dar uma gulgada aí nesse lance. Mas, enfim, então, é uma cidade, né, que é tomada por esses militares. E nesse momento, então, tal como eu falei, está havendo a tal da Guerra Cristeira, né, que é uma guerra do governo contra a Igreja Católica. Então, havia uma perseguição dos padres, né, as igrejas eram fechadas e a população mexicana, como a população latina, a população extremamente católica, né, extremamente devota, né, tem suas festas ligadas a isso, né, suas tradições, seus ritos, seus cultos. Então, a população não aceita muito bem. Mas o governo, assim, o poder militar é um poder de muita força, a gente sabe disso, né? A gente tem na nossa história essas grandes marcas. Então, essa cidade, ela está tomada, né? Tomada por um governo, por um coronel, um general extremamente opressor, que curiosamente tem o nome de Rosas. Né? Enfim, são as pequenas ironias do livro que eu acho fantástico. Rosas que moram no Hotel Jardim, mas tudo bem. Né? Então, esses militares, eles sequestraram mulheres e levaram com eles, né, para serem as queridas, né, são as amantes mantidas à força, né, na verdade são mulheres subjugadas e, ao meu ver, né, constantemente estupradas e mantidas em cativeiro. Algumas se adaptam, outras não se adaptam, né, outras não. Né?
E quem vai contar essa história do que se passa com essa cidade é a própria cidade, né? É o próprio povoado. Então, a gente tem a narrativa, é uma narrativa fragmentada, né? Uma narrativa que parece dissolvida. A sensação que a gente tem é como se fossem realmente fragmentos de memória que vão sendo resgatados, como se surgisse do pó e voltasse para o pó, surgisse do pó e voltasse para o pó. São descrições que não têm muita consistência. E se a gente parar para pensar que o narrador é o próprio povoado, né, e que ele parte de lembranças, como a Cintia bem falou, que não são nem lembranças do passado e nem lembranças do futuro, mas de algo que acontece ciclicamente sem parar. Né? A sensação que a gente tem quando vai ler no livro é que a gente não sabe se as coisas já aconteceram, se elas estão por acontecer, porque a ideia é justamente essa, né? A ideia é passar uma história que não tem começo nem fim, ela se repete o tempo todo, né? Então, esse é o grande mote. Quando esses militares chegam nessa cidade, obviamente há um grande rebuliço, e principalmente com a chegada dessas mulheres, né? Porque são mulheres extremamente bonitas, são mulheres que vivem nessas pequenas festas. Posso dar um pio? Claro. Tu falou aí o negócio do presente, aí eu achava que eu tinha marcado uma parte que falava disso, eu achei. Tem um trecho que fala assim, também o general, a minha tradução, sim, bem lento traduzindo. Amiga, vai, tecla SAP. Também o general era incapaz de desenhar os seus dias, ele vivia fora do tempo, sem passado e sem futuro, para esquecer o seu presente enganoso. Aí o que eu ia comentar era isso daí, que não parece, como a Cíntia falou, que não tem passado, não tem futuro, e ele está preso no presente. Na verdade, parece que ele está preso fora do tempo. É fora do tempo. É bem isso que diz aqui. Né? Que nem tu falou aí que as lembranças, talvez lembranças vêm e voltam de forma desconexa, parece que não tem tempo mesmo. A sensação que eu tenho é essa, é como se o tempo fosse um personagem indireto que vai moldando as cenas, né? Então, assim, não tem. Tanto é que isso aparece em vários momentos, né? No final da primeira parte, o primeiro grande spoiler vem agora, né? No final da primeira parte, acontece o que seria, então, a entrada do primeiro corte de realismo maravilhoso, né? De realismo mágico dessa história. Que é quando a Júlia, que é a querida, né, do General Rosas, General Coronel, qual é a patente do homem mesmo? General, né? Eu não sou muito boa nessas coisas, não. É general, o coronel, né? Era o justo. É o máximo, coronel era o general. Justo. General, obrigado. Eu realmente não acompanho esse rolê, não. Né? Então, assim, do Rosas, né? Ela encontra um ex-amante, dá a entender que é uma pessoa que ela já conhece, né? Que vai até a cidade por conta dela, um forasteiro, né, que é o que leva o teatro para a cidade, né? E eles fogem juntos no final da primeira parte. Né? E como é que eles fogem juntos? A cena é a seguinte: ele está escondido na casa, né, onde ele era acolhido, né, onde ele morava. O General Rosas vai com a banda militar, morto de embriagado, né, com os cavalos, vai até lá disposto a pegá-lo para matá-lo, provavelmente de uma forma violenta, porque é assim que ele comete todas as atrocidades, né, como bom militar que ele é. Né? E, enfim, foi uma piada. E aí, ele sai de casa nessa hora, né? E quando ele abre a porta e todo mundo está chorando, né? As pessoas estão desesperadas, meu Deus, vai acontecer uma tragédia, vai matar a Júlia também, né? Nessa hora, o tempo para, né? Para. E aí é muito maravilhoso esse lance do realismo mágico, né? Porque as coisas são inseridas na narrativa, assim como quem diz, não, pois é, aí ele estava ali, pegou uma bicicleta, subiu em cima da árvore, saiu voando, aí o sol virou a lua. No dia seguinte, todo mundo foi para a praia fazer um piquenique, foi muito legal. É assim, entendeu? Assim como se fosse Parece coisa os contos do Green, né? De infantis. Como se fosse a coisa mais natural de você estar lá, prestes a ver uma tragédia acontecer, você espera sangue, tripas e lágrimas. Do nada, o tempo para. Literalmente, assim, tudo congela. E fica escuro na vila e, claro, no resto, né, o tempo corre fora e lá continua a escuridão. Amanheceu no resto, no fora da cidade, mas a cidade continua na escuridão. Congela tudo. Mais uma vez dá para demonstrar, assim, tem vários trechos sobre tempo que eu destaquei, eu estou até olhando aqui. Tem aquele mais logo no uma começo, evidência de que está fora do tempo a cidade, né?
Ficar fora do porque tempo. diz que a história, eu li que a história é para ser como se fosse um dia, como um dia que sempre se repete, um dia. Uhum. Agora, logo no começo, o pai da segunda, a primeira é a Júlia, a segunda, como é o nome? Eu sou ruim de nome. É a Júlia e a... Peraí que já eu te digo. Isabel. A Isabel. O pai Obrigada. da Isabel também tem logo, quando vão falar do pai da Isabel, logo no início ele também diz que ele fica fora do tempo, que na casa se desliga os relógios, né? Tem essa coisa do tempo bem forte. Isso, exatamente. Né? O tempo é esse grande personagem do livro, né? E a ideia é, de fato, como se houvesse uma bolha, né? Assim, é uma cúpula. Né? No próprio primeiro parágrafo, logo, gente, o povoado, que é o narrador, né? Ele dá essa entrada. Ele diz assim, né? Aqui estou sentado sobre esta pedra aparente. Só minha memória sabe o que contém. Vejo-a e me recordo. E como a água vai para a água, assim eu, melancólico, venho me encontrar em sua imagem coberta pelo pó, rodeada pelas ervas, fechada em si mesma e condenada à memória e a seu espelho variado. Vejo-a, vejo-me e transfiguro-me em muitas cores e tempos. Estou e estive em muitos olhos. Eu sou só memória, e a memória que de mim se tenha. Então, no primeiro parágrafo, o narrador ele já entrega como vai ser essa narrativa, né? É uma narrativa fragmentada, né? É uma narrativa que é pó, né? Eu acho muito bonito isso quando ela diz, né? Estou e estive em muitos olhos, eu sou só memória e a memória que de mim se tenha, né? Então, são múltiplas perspectivas, são múltiplos afetos. É como se... Imagine que você vê uma entidade como um povoado, algo que represente o povoado. Ele pega um baú bem antigo, todo empoeirado, e abre. Né? E quando abre isso, imagina que vão surgindo imagens, vão surgindo cenas variadas, né? De uma forma quase onírica, né? Algo que você consegue ver, inclusive, através. Então, não tem... Tanto que a narrativa dela não tem firmeza, você... É quase algo... Qual é a palavra que a gente usa? Volátil. Cadê o Felipe? Né? A cena acontece e no instante a cena se desfez. Né? Os diálogos se misturam, os tempos se misturam. Né? Então tem esse aspecto da narrativa dela que, se a gente não ficar muito ligado, né, não for acompanhando a história, a gente se perde. Né? Mas talvez a intenção não seja um tanto essa. Né? São fragmentos de memória, são fragmentos de vivência. E dá a entender, inclusive, né, quando o narrador começa, de que esse povoado, ele realmente virou pó, assim, ele não existe mais, ele existe apenas em memória, né, ele existe apenas naquilo que fica, na verdade, que é isso, né, que são essas lembranças. E aí, essas personagens femininas que chamam muita atenção, que são a Isabel e a Júlia, elas parecem ser justamente as peças que vão tentar quebrar esse ciclo. Tá? Assim, a Júlia foge. Para fugir, o que acontece? O tempo para. Como se abrisse uma brecha. Né? Abre um portal. Abre uma brecha e ela, escapa. Né? Mas a cidade continua. Tanto é, gente, que há uma coisa muito engraçada que vocês vão perceber quando terminarem a primeira parte, é que há um corte. E quando a segunda parte começa, parece que a gente está lendo um livro completamente diferente. Porque saiu um elemento da narrativa que sustentava como se tudo rodasse em torno dela, Quando ela consegue escapar, o livro muda. E há uma desordem, há uma desorganização na narrativa. Né? O próprio tempo ficou confuso. As coisas acontecem... Oi. Olha, e também diz Carolina Sanin que a gente preste atenção que a Júlia é a mulher desejada e a Isabel é a mulher desejante, que é ela que deseja e que quer. Então, como Rosas lidar com essa situação? Uma, ele deseja a ponto dele matar, né? De ele não querer saber o que é que ela está dormindo, querer estar dentro dela, querer saber o que é que ela tinha passado, que é a mulher desejada. Uhum. E a outra, que ele não sabe lidar com esse desejo dele, porque ele quer absorver, quer tudo. E a outra,
que a que fica com ele, que ele, no fundo, ele levou ela e se arrepende, quer devolver, quer que ela vá embora, ele também não sabe lidar com a mulher desejante. Né? Então, tem essas duas faces, né, da mulher, a desejada e a desejante, e ele no meio disso tudo, sem saber nem como lidar com o desejo de desejar e de ser desejado. Tem esse lance também. Eu acho essa uma perspectiva muito interessante. Né? Na verdade, são duas figuras, assim, ao meu ver, né? A minha leitura é que são duas figuras que elas desempenham mais ou menos o mesmo papel. A Júlia, ela ocupa um lugar, o eixo dela na narrativa é o seguinte: a presença da Júlia ali justifica todas as maldades que acontecem. Aos olhos das pessoas do povoado, né, tudo que acontece, as mortes, as pessoas enforcadas, a violência do general, né, tudo é colocado em cima da Júlia. Né? A Júlia seria essa figura, vamos dizer assim, a grande prostituta sagrada, né? E porque ela teria de fazê-lo feliz o tempo todo para que ele não se aborrecesse e mandasse executar. E por trás disso tem a questão agrária. Porque você sabe que tem aquele outro que quer ficar dono das terras e que vai dizendo que vai, então, ter a questão agrária toda por trás, tem a parte social muito forte, e que são os índios e os mestiços para ficarem sem terra, e tudo, como você disse, por conta da Júlia. Ela leva, porque ela é responsável de deixar ele feliz. Eu acho só que aí é que é a grande matada, né? Ao meu ver, essa é a grande ironia da autora, né? É claro que a Júlia não é responsável por isso. É claro que não, mas fica para a sociedade, fica como se fosse, como você diz, a grande prostituta, para fazê-lo feliz. Só que é impossível fazê-lo feliz porque ele quer ser ela, porque ele não é porque ele quer estar dentro dela, sabe? Ela não pode ter passado, ele quer saber o que ela está pensando. Então é impossível ele se realizar, se satisfazer. Então ele desconta matando gente e a cidade ficando contra ela. Um grande fator nessa história das mulheres, né, da Júlia e da Isabel, que me chama a atenção e que tem um pouco a ver com esse lance da estrutura do realismo mágico, que vai se desenrolar depois, é que é um movimento literário muito voltado para questionar o colonialismo. Né? Então, assim, as figuras de Isabel e de Júlia, ao meu ver, elas representam um tanto... Isso é a minha leitura, não estou dizendo que foi a intenção da autora, não, tá, gente? Mas foi, como eu disse, eu pensei muito sobre essa perspectiva do feminino, né? Mas me parece que a Júlia, por exemplo... a gente pensar. A Júlia, por exemplo, ela representa muito aquilo que não vai ser invadido, né? Assim, o general, ele tenta a todo custo, como você bem disse, né? Entrar, tomar, dominar... controlar tudo, mas ela não permite. É quase como se ela dissesse: você pode ter o meu corpo, porque senão você vai me matar, né? Mas você não vai, assim, existe uma fronteira que você não passa. E ele não conseguir dominar isso que há de mais íntimo, isso que há de mais verdadeiro, né? Onde ela se agarra na vida, o fato dele não conseguir dominar isso gera um transtorno imenso, né? Assim, ele quer colonizar essa mulher, né? Ele não quer só usar o corpo dela, ele quer a alma, ele quer tudo. Mas ela se defende disso, como se fosse assim: a minha terra você pega, mas o meu espírito você não pega. Né? E eu achei essa uma analogia bonita, ao meu ver. Né? Acho que talvez eu tenha construído isso para a leitura ficar menos dolorosa para mim. Mas eu achei uma analogia bonita essa da Júlia, né? E ela conseguiu fugir... Porque é a história da nossa colonização também. Isso, porque ela não tenta fazer a história da América Latina, tá aí. Isso também. É a chegada do colonizador, do espanhol lá. É isso. A Isabel, ela tenta quebrar... Na segunda parte, o que vai acontecer de muito torto, assim, em termos narrativos, gente, que aí é o segundo grande spoiler, né? Assim, há uma tentativa por parte das mulheres, né, de salvar o padre e o sacristão lá da igreja. Elas fazem uma festa pro general, não sei das quantas, né? E quando a gente menos espera, do nada, Isabel se torna amante do general Rossos. Mas quando eu digo do nada, do nada. Eu estava até dizendo para o pessoal no nosso grupo, né, no nosso grupo de amigos, que a sensação que eu tive é como se a autora tivesse cochilado, ela continuou a escrever, ela sonhou que estava escrevendo, aí ela acordou e continuou de onde ela achou que tinha parado, porque você não faz ideia de
como aquilo aconteceu, qual é a possível ligação do General Rosas com Isabel, e assim a gente fica até o final do livro, né? Dá a entender que Isabel tinha um sentimento meio de desejar estar no lugar da Júlia, né? Isso é colocado um tanto na primeira parte, mas assim, não há aprofundamento nenhum sobre isso. Quando você abre os olhos, Isabel está na cama do general, ele, né, assim, e é isso, e aceitem, né? Lidem com isso. Mas o grande lance da Isabel se tornar amante do general é que a entrada dessa mulher na vida dele vai causar um grande surto de consciência, né? Uma grande crise de consciência, porque o general acaba sendo responsável pela morte dos irmãos de Isabel, né? Então, e ela quer estar com ele. O final do livro é o grande boom, ao meu ver, é um final muito triste, mas não deixa de ser também uma tentativa de rompimento, como eu falei, Júlia conseguiu fazer uma brecha no tempo, né, e fugir com a pessoa amada. O final da Isabel é mais trágico, né, mas ainda assim há uma quebra do que se espera dela enquanto personagem e enquanto mulher numa sociedade misógina, né? Obviamente, ela pede para o General Rosas não matar o irmão dela mais velho, o Nicholas, né, com quem ela tem uma relação muito próxima, muito íntima. O general tenta fazer isso, né, ele tenta poupar a vida, faz um esquema para poupar a vida do Nicholas, mas o Nicholas se recusa, né, ele prefere a morte. Né? Então, o general acaba matando o Nicholas, né, para preservar o posto dele, né, e a Isabel descobre e ela foge loucamente atrás do general, né, e nisso a cidade odeia essa mulher, tem ela como uma traidora. Mais uma vez, a Isabel toma o lugar da Júlia como essa prostituta, né? Essa mulher que é a responsável por todos os males da cidade. Gente, eu acho isso tão simbólico. Eu acho isso tão simbólico. O lugar que essas mulheres ocupam nessa sociedade. É quase a Geni da música, né? É a Geni da música, né? É a Geni da música. Tá? Então... Tem uns trechos em que as mulheres mais velhas dizem exatamente assim, a culpa é toda daquela mulher. A culpa é toda daquela mulher. As mais velhas dizem isso. Exatamente. E são mulheres que causam, né, uma grande atração, né? São mulheres que causam um verdadeiro furor entre essas pessoas, mas também são mulheres que, talvez por isso, né, também causam uma grande ojeriza, né? E elas ocupam, ninguém vê o lado, né? Ninguém vê o sofrimento. No caso da Isabel, inclusive a estratégia, porque há uma estratégia de vingança na escolha que não é só, mas aí não é só a vingança, é a vingança e o desejo, né? Tem uma estratégia de ser a lembrança constante dos males feitos, né? Então ninguém vê isso, vê apenas a culpada, né? Vê apenas a pecadora. Hã? Tu achou uma estratégia dela, aquilo? Olha, eu não acho que ela foi com a estratégia consciente disso, mas a forma como a autora constrói a personagem, do tipo, manter a mesma roupa, né, assim, a postura que ela faz, o lembrete constante, né, assim, a recusa em se abrir, porque é uma mulher que ama, né, ela deseja aquele homem, vamos usar desejo que é mais real, né, ela deseja aquele homem, mas ela não se abre para aquele homem. Né? É quase como se ela mantém o silêncio diante dele. Assim, acho também que é para transgredir. Ela está transgredindo contra ele, contra a cidade, contra tudo. Porque qual é o papel que se espera de Isabel? A vingança não necessariamente prevê a vingança com o general, né? Mas a vingança com o sistema. Porque desde o começo Isabel diz, eu não vou casar. Né? Tem uma citação muito bonita, mas infelizmente, gente, por algum motivo eu não marquei o meu livro, em que ela diz assim: eu acho o casamento apenas uma transação comercial. Eu quero ser mais do que uma mercadoria passada de mão em mão. Né? Ela diz assim, eu não quero que o meu destino seja traçado. E os pais tentam traçar esse destino. É uma família pobre, então eles mandam os filhos para trabalhar com mineração, né? E planejam casar a Isabel logo para ela, né, ter a vida dela. Oi, Camila. Na página 18, no comecinho da página que ela fala disso. O segundo parágrafo. É isso? Página 18. É bem no comecinho, amiga. Deve ser tipo 2%. Depois é no final do terceiro capítulo. Talvez eu tenha até marcado, mas é muita coisa. No segundo parágrafo, quando ela diz Isabel, tá aqui. A Isabel não gostava que estabelecessem diferenças entre ela e seus irmãos. Sentia-se humilhada com a ideia de que o único futuro para as mulheres fosse o casamento. Falar de casamento como uma solução a deixava reduzida a uma mercadoria,
a qual havia que encontrar uma saída a qualquer preço. É no segundo capítulo? No terceiro, no final do terceiro capítulo. Tá, pode ir, que eu vou procurar. Então, a Isabel, ela tem esse movimento que é isso que fica, né? Fica um tanto apagado na história, né? Mais uma vez, a gente não consegue ter... não dá para pegar isso na personagem, mas está lá, né? É uma personagem que se recusa a ocupar os lugares que são designados a ela com antecedência, né? Os lugares sociais que ela deveria ocupar. Né? Então, quando ela vai quando ela vê tudo que está acontecendo, né? E ela escolhe ir com o general, porque é uma escolha, né? Há um movimento aí de transgressão, né? Há um movimento de dizer eu não vou seguir isso, né? Eu não vou. Pois é. Assim, é porque a interpretação que eu fiz, assim, eu até concordei no que tu falou, que eu achei isso do nada. Até o último parágrafo do livro, eu não tinha entendido que ela estava apaixonada por ele. Não, mas não estava. Eu tinha entendido. Pois é, o que eu tinha entendido foi mais ou menos isso. Assim, ela não gostava da posição social dela, não gostava desse destino manifesto de ter que se casar e pronto mais, tudo mais. E ela quis se rebelar. E nessa rebelião, ela terminou indo contra os interesses da cidade, né? Porque ela desejava, ali achava o general bonito, achava aquela posição da Júlia interessante, né? Não sei porquê, acho que ela, enfim, idealizava muito aquela posição da querida do general. Sim, tinha alguma coisa. Eu acho, a posição dele. Como é, meu Pois povo? é, aí. Então, um por vez, deixa o PV falar, que aí a gente complementa. Sim. Fala, PV. Aí, assim, de uma forma geral, eu achei os personagens um pouco mal construídos, e o desse da Isabel me deixou muito confuso no final, porque eu tinha entendido isso, ela é uma rebelde, ela quer se rebelar contra aquele patriarcado, aquela determinação de que ela tem que casar e tudo mais, e aí no meio dessa rebelião ela terminou, digamos assim, a cidade, né? Porque ela escolheu o dia do plano lá para poder se aproximar, se entregar, queixar o general, enfim, e deu tudo errado, né? Aí eu não tinha entendido duas coisas, assim, tanto que da fala que tu colocou, quando eu perguntei, tinha uma estratégia, para mim não me pareceu. Para mim pareceu que ela tinha desejo pelo general, tinha esse espírito rebelde, né, contra as regras sociais da época, e que ela terminou sendo, a meu ver, um pouco egoísta, porque ela canalizou, digamos assim, direcionou esse espírito para quem era claramente o inimigo daquela população, né? E aí, mas assim, tu não acha que tem uma coisa destrutiva nesse movimento, não? Eu acho que tem, mas não contra o general, tá entendendo? Não, contra eu acho que ela mesma, tem inclusive. Contra o eu já ia regime perguntar social, se não era autodestrutiva. Assim. De alguma forma, sim, né? Eu entendi, assim, um pouco autodestrutivo, porque ela, se eu não vou casar, eu vou fazer o que eu quiser, nem que eu morra, né? Nem que eu morra. Aí... Mas não é uma... Quando eu acho que estratégia foi uma palavra assim, eu achei equivocada. Sem plano. Não, eu também achei. Mas aí, o que me veio, sabe, PV, depois eu tentei ler alguns trechos de novo, falar primeiro sobre isso, porque eu acho interessante, é porque tem um erro nessa história vou falar primeiro da divulgação desse livro. Quando eu fui atrás de ver a sinopse, me disseram que era um livro, tem inclusive aqui, né? Assim, como se focasse numa família. O livro é passado para a gente como se tivesse uma estrutura tradicional, né? Assim, a história de uma família gira em torno dessa família. Eu acho que essa comparação com 100 Anos de Solidão que tem aqui na contracapa, que eu achei que não. Que leva você a pensar que é uma coisa que não é. Não é. No começo, eu não sei se vocês lembram, que eu fiquei assim, frenética, que eu li, que foi a inspiração do Gabo, não sei o que, eu até falei assim, eu acho que ele se inspirou até demais. Sim, mas o que pelo começo. Disso? Hã? Do começo? É pelo começo, pela família da Isabel, os irmãos, aquela rumo de gente, o pessoal enforcado nas árvores. Aquele começo ali, eu achei, assim, muito inspirador dos 100 anos. Uhum. Eu até fiquei olhando meio torto, inspirador até demais, porque eu também, como a gente estava falando, li que ela não podia publicar, ela não podia aparecer, o marido dela é um filho da puta, machista, não sei o quê. Tem inclusive, eu acho que eu tenho alguma coisa do Carlos Fuentes aqui que eu vou queimar na fogueira. Eu até fui ver se eu queria alguma coisa dele, mas não cheguei a esse ponto. Enfim, aí eu achei que esse começo realmente é bem inspirador e lembra muito 100 anos, mas é só isso aí. O resto...
Gente, acabou não tem o núcleo nada. da família, pronto, acabou os 100 anos. Aí eu acho que essa comparação estraga a experiência um tanto, porque você vai com uma... Eu adoro o PV, quando o PV... Mas Gente, porque foi muito isso pra mim, assim, essa comparação com 100 anos de solidão que a Contracapa fez desnecessariamente, aí me levou, tá, deve ser uma coisa parecida, e realmente, como a Lívia falou, parece no começo que a história vai ser sobre os Moncada. E depois, eu fiquei mandando mensagem pra Moncada vocês, eu some por leia um 50 eu quero falar páginas. sobre isso. Mas não Pois é, é. gente. Não tem, inclusive, não gira em torno de nada a história. Gira em torno do povoado. Né? Assim, mais uma vez, imagine que não esquece que tem personagem principal, esquece que tem um eixo narrativo, porque não tem. São lembranças, é uma história contada através de fragmentos vários, assim, não tem. E aí, acho que são essas duas coisas que atrapalham a experiência da leitura. Primeiro, essa informação, que é uma informação totalmente equivocada, totalmente, né? E segundo, essa narrativa que é construída, que é original, sem sombra de dúvida, e que causa, de fato, um estranhamento estético, porque a gente não tem o costume de ler coisas assim. Né? A gente não tem o costume de ler coisas assim. Né? Tão fragmentadas, tão sem sustentação narrativa. Né? Não tem, as coisas acontecem do nada, não tem explicação, não tem nada que embase o que está acontecendo, principalmente depois da saída da Júlia. Né? É como se de fato desse uma surtada no tempo, entendeu? Assim, alguém quebrou o ciclo, a Matrix foi atingida, pânico, caos e desordem, né? Que é assim. Eu acho, agora sou eu acho que a postura da Isabel de transgredir, ela também quebrou, porque quando termina que ele executa os irmãos dela, ele também, ele tem vontade de chorar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele pega o cavalo e foge da cidade, né? Então o que ninguém conseguiu botar ele para fora, ela de certa forma, ela botou ele para fora, porque quando ele não aguentou ver ela chegando perto do corpo dos irmãos, né? Que eu acho interessantíssimo aquela árvore onde se pendurava, né? Naquela árvore. Que eu levo para pendurar, e ele chegou lá, ele não conseguia lidar com ela, porque ao mesmo tempo ela também quebrou as pernas dele, porque ele levou ela, convidou, nunca pensou que ela fosse, ela foi, e ficou, ele não queria que ela ficasse, então ela quebrou as pernas dele também aí. Então quando chega na execução, que ele tenta salvar e não consegue, que era quase como se fosse... E ele fica desesperado, que foge para os soldados não verem ele chorando. Tem isso. É como se ela tivesse libertado a cidade desta figura, desse general, que era extremamente carniceiro, né? Talvez um outro não fosse tão terrível como eles. Porque foi aquele tempo de lá que mudava os caudilhos, né? Então, eu acho que, de certa forma, com a transgressão dela, com o ódio que a cidade voltou contra ela, ela também conseguiu libertar a cidade dele, pelo menos deste. Vai chegar outro, né? Mas chega outro, na verdade, o lugar é tomado por outro. Deste eu livrei. É verdade. É um livro que desafia muito o sentido, vamos dizer assim, o racional da coisa. Né? Inclusive, a Camila trouxe aqui um personagem que é o meu personagem favorito, assim, do livro. O presidente. Pois eu acho esse presidente nada a ver. Eu olhei assim, pois foi a minha diversão. Estar no livro do Lima Barreto e não aqui. Mas foi a minha diversão. Para mim, ele representa aquele personagem, o louco do tarô, sabe? Assim, é o louco, é o elemento, né? É o bobo da corte que não tem nada de bobo, né? Mas que tá ali que tem um peso na história, né? Ao meu ver, se havia algum eixo, alguma coisa onde se apoiar, seria nesse personagem, né? Porque o resto é tudo muito volátil. Né? Mas o presidente é um personagem muito carismático, e tem uma citação dele que eu também gostaria muito de ter marcado, se vocês tiverem, eu agradeço, que ele diz assim, vocês têm a juventude, não como mas vocês não têm a razão, né? E por isso vocês têm tanto ódio, né? Vocês têm, uma coisa assim. E é muito interessante a visão lúcida que ele tem e a forma de enfrentamento dele. Porque, gente, assim, é um livro, acima de qualquer coisa, é um livro sobre estratégias de enfrentamento.
Estratégias de resistência. Podem ser estratégias disfuncionais, e a grande maioria, de fato, mas são estratégias de sobrevivência, são estratégias de resistência. Né? O presidente que se diz presidente, dentro de uma sociedade, né, de uma comunidade extremamente opressora, né, a forma dele falar com o general, a loucura, né, é a forma de resistência desse homem. Né? Então, ele fala do general como se ele tivesse, né, assim, como se a gente estivesse falando assim, né, como se ele tivesse que o general tivesse tratá-lo com respeito, né? O que acaba salvando a vida desse homem algumas vezes, inclusive, né? Essa loucura, essa pretensa loucura, né? A própria Júlia, né? Quando ela se fecha, né, no mundo dela, ela simplesmente vira quase um ser sobrenatural naquela cidade. Isso é uma forma de resistência. Né? Essas mulheres que tentam a todo custo, né, sobreviver, forma de resistência. Né? Isabel, porque no final, gente, Isabel se transforma numa pedra. Né? Assim, ela olha para trás, ela tá totalmente destruída com a morte dos irmãos, e ela é acolhida por uma mulher mais velha, que é aquela que trabalha no hotel, aquela senhora que cuidava da Júlia, né? Que vai tentar cuidar dela. E a mulher mais velha diz assim: vem comigo, eu vou te levar aos pés da Virgem Maria. Você não pode voltar para casa, você está desonrada, né? Você não tem como voltar, mas eu vou levar você aos pés da Virgem Maria, e a Virgem Maria vai fazer o milagre de curar tudo, e você vai poder ter sua vida de volta. E aí, nessa hora que a mulher está levando Diz, PV. Eu gostei, essa foi uma das passagens que eu mais gostei do livro. Uma das passagens que eu mais gostei. Aliás, eu acho que para mim o livro é aquela passagem. Porque foi completamente para mim, e por isso que eu entendi assim, o discurso da autora como um discurso em defesa do povoado, como, Isabel, você fez uma merda aqui que tá fazendo mal para todo mundo, mas você recebeu uma oportunidade de ouro, que a Virgem vai lhe dar, a Virgem vai lhe perdoar por isso, e aí por isso que eu fiz muita associação com o Orfeu, porque é meio assim, você só tem que subir até o monte e tal, e pedir perdão, né? E aí ela titubeia, como Orfeu, vira para trás, e aí só que é diferente do Orfeu, não é a Eurídice quem virou pedra, isso. Né? Foi ela própria, né? Ela própria foi condenada, assim, tá bom. A Eurídice, ela, na verdade, ela volta pro Hades, né? Pro Hades, Quem vai virar pedra, e é uma referência que eu peguei também... Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra. Estou misturando os mitos aí. A mulher de Lot, né? Que vira pedra. Né? Que Deus escolhe um homem para se salvar, que seria um homem puro. Esse homem está saindo da cidade, e a única regra que é colocada é: você não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Que é a mesma do Orfeu, né? Você não pode olhar para trás. Tem vários, na verdade, tem vários elementos desses. Se você olhar para trás, você está fudido, né? Só que, assim como a mulher de Lot, né? A mulher de Lot olha, e é claro que a história dela é sempre contada numa perspectiva extremamente machista, né? Porque são os homens que estão contando. Mas se você olhar com mais carinho, você vai ver que é uma mulher que gostava de onde ela morava, a vida dela inteira estava ali, criou os filhos dela tudo lá, né? Assim, onde a mulher tecia, onde ela viveu, cresceu, eu disse, porra, eu não vou olhar para trás, né? E a nossa personagem, a Isabel, ela disse assim, caralho, eu não quero essa coisa que vocês estão me oferecendo aqui, não, bicho. Eu não quero ser perdoada, não, querido. Assim, vai me perdoar para ir, para vocês não poderem me colocar onde vocês querem? Não, meu amor, eu vou olhar para trás. Né? E olha para trás, né? Mas, assim, a citação é a seguinte, olha como é bonito. Querendo ou não, gente, essa mulher escreve muito bem, não é por nada não, viu? Assim, as frases são muito... São bonitas de ler. Você lendo em voz alta, parece que você está recitando uma poesia. Mas olha como é bonito. Disse Gregória que a menina Isabel se virou para olhar para ela com olhos espantados. Levava sangue nos joelhos, o vestido vermelho rasgado e pó cinza nos cachos. O sol estava se afundando e seu último resplendor alaranjado tirou reflexos sombrios da seda vermelha. Olha as cores, né, dessa cena. A jovem ficou em pé e pôs-se a correr em costa abaixo. Ainda que Deus me condene, quero ver Francisco Rosas outra vez. Sua voz sacudiu a colina e chegou até as portas de Estepec. De seus olhos saíram raios,
e uma tempestade de cachos negros lhe cobriu o corpo, e levantou-se um redemoinho de pó, que tornou invisível a mata de cabelo. Em sua correria para encontrar seu amante, Isabel Moncada se perdeu. Depois de muito procurá-la, Gregória a encontrou estirada muito abaixo, convertida em uma pedra, e aterrorizada se benzeu. Algo lhe dizia que a menina Isabel não queria se salvar. Estava muito ligada ao general Francisco Rosas. Gregória se aproximou da pedra maldita e dirigiu-se a Deus, pedindo-lhe misericórdia. Gregória passou a noite toda empurrando a pedra encosta acima, para deixá-la aos pés da Virgem, ao lado dos outros pecadores que aqui jazem. Até aqui a subiu como testemunha de que o homem ama seus pecados. Depois desceu a Estepeque para contar o ocorrido. E essa é uma das cenas finais do livro, né? Lindo. Ela vira pedra porque não aceitou, não queria ser salva. E quando ela diz que ela estava ligada a Francisco Rosas, essa ligação não necessariamente é uma ligação romântica. Né? Mas havia... Nessa parte aí eu entendi porque o PV achou que ela estava apaixonada. Mas eu não acho que seja uma questão de amor. Não, né? É um apego de necessidade. Ele ia fazer ela sair daquela realidade por bem ou por mal, né? E é um desejo que é um tanto complexo, porque é um desejo destrutivo. Né? É destrutivo. Mas, enfim, são personagens extremamente complexos. Né? E que fazem a gente lembrar... E aí vem, né, esse lance essas intercorrências, né, essas ocorrências, na verdade, fantásticas, assim, do nada a mulher vira pedra, do nada o tempo para, do nada não sei o quê, me chegam tanto como... E agora eu vou usar a palavra estratégia de forma pensada, né? Não deixa de ser uma estratégia, digamos assim, para romper com algo que está dado, e está dado de forma violenta. Né? Se a gente pensar no contexto que essas coisas foram escritas, os próprios livros da Isabel Allende, né, assim, e as outras que foram escrevendo dentro dessa narrativa fantástica, contemporâneas, inclusive, como tem uma que eu adoro, né, que é a Mariana Henriques, que eu já vivo falando dela para vocês, né, que tem aquele livro maravilhoso de contos, Coisas que Perdemos no Fogo, ela é argentina, né, e ela tem contos maravilhosos que vão falar sobre o caos social, sobre a desigualdade, sobre a violência contra a mulher, né, sobre misoginia, sobre ditadura, e ela vai usar de elementos fantásticos para falar sobre esses assuntos, né? Então, acho que é uma grande herança dessas outras mulheres, como Isabel Allende, Helena Garro, né? Que são formas de romper com a violência, né? São formas de romper, tipo assim, não há saída, é isso, né? Você vê uma história, se fosse o realismo, sem o mágico, a chegada do General Rosas à porta é Hurtado, né? Hurtado. Com H, né? Hurtado. Né? A chegada do General Rosas até a porta do Hurtado terminaria em sangue. Né? Ele seria estripado, seria colocado sem pele, enforcado se fosse aqui, seria como é que era aquela novela que o povo tirava a pele e pendurava? Era um jatobá? Era sei lá... como é aquela novela Renascer, menino? Que o pessoal... Vocês não acompanhavam, não, né? Eu sou mais velha que vocês, tá certo? Então... Mas tinha uma novela que o povo tirava a pele, era até o Marcos Palmeira, eu adorava essa novela. Nessa parte aí, que ele foi lá arrancar o couro dele... Não, eu tô falando assim, se fosse uma história real, né? Se fosse a narrativa dos fatos, uma narrativa mais realista, esse teria sido o desfecho. Não, né? Mas eu digo, nessa parte, quando ele foi lá na casa dos veinhos, atrás do Hurtado, para acertar as contas com ele, um pouquinho mais para frente, quando ele não acertou as contas com ele, eu até fiquei, eu perdi alguma coisa, peraí, aí eu voltei. Não quebra assim tão... Não, mas foi isso que aconteceu, houve uma quebra. Pois é. Não foi aquela história do tempo, que o tempo parou. Não, mas houve de fato uma quebra. Né? Até o próprio narrador diz, eu não posso dizer para você o que aconteceu, porque parou tudo. Eles sumiram, evaporaram. Ninguém pode dizer o que foi que aconteceu. Né? Então, assim, o mágico entra justamente para romper com algo
que seria extremamente violento. Então, é também uma forma de resistência. É uma narrativa de resistência, né? Assim, a mulher vira pedra antes de voltar para a cidade atrás do amante louco, né? Assim, antes de voltar para a cidade onde ela seria linchada, né? Então, assim, as coisas acontecem de forma a dar uma outra configuração, né? Uma outra configuração. E nesse sentido, eu acho assim, isso traz beleza para esse gênero, né? Assim, enfim, mas também são as minhas caraminholas, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto de esticar a baladeira. Nara, também é muito bonita a parte do que o presidente fala das palavras. Ah, lindo! É muito bonito. Tu tá aí com ela, tu quer ler? Ele diz assim, cadê, meu Deus? Que ele chega o estrangeiro e ele diz o segredo, né? Que ele diz assim, que as palavras eram perigosas porque existiam por elas mesmas, e a defesa dos dicionários evitava catástrofes inimagináveis. As palavras deviam permanecer secretas. Se os homens conheciam sua existência, levados por sua maldade, agiriam e as fariam saltar para o mundo. Já eram muitas as que os ignorantes conheciam e se valiam delas para provocar sofrimentos. Sua missão secreta era passear por minhas ruas e levantar as palavras malignas pronunciadas no dia. É muito bonito a força da palavra. Ele vai guardando as palavras na cartola, gente. Eu amo esse personagem, eu acho ele muito fofo. Ele vai salvando a cidade, recolhendo as palavras ruins. Né? Como se as palavras ruins fossem os catalisadores das desgraças, né? Das inimizades, dos desafetos, dos mal-entendidos, né? Então ele vai, como quem caça borboleta, ele vai caçando palavras com a cartola. Eu acho bonito. Lindo. É lindo, eu também gosto muito. É por isso que eu gosto desse personagem. Para mim, podia ter um livro só dele. Assim, tava ótimo. E nesse sentido... Eu também acho. Ele faria mais sentido em outro livro. Ele faria mais sentido em outro livro. Eu, particularmente, levei ele para um livro do Lima Barreto, né? Para mim, ele faria sentido ali. Pois é, entendeu? Algo assim. Ele parece um elemento que tá fora também daquilo dali, né? Assim, ele não parece pertencer àquilo dali. E, no entanto, ele é um personagem que liga todo mundo, né? Assim, ele é um personagem que conecta todos os outros personagens e que a presença dele altera muito as coisas, né? Assim, o resultado das coisas que vão acontecer, né? Então, ele é um personagem importante, né? Fazer um comentário. Oi, amiga. A Lívia falar e o PV falando eu nem li a parte de trás que falou dos 100 anos de solidão. Fez bem. Gente, assim, eu vários livros do Gabo, assim, eu acho que, além de 100 anos de solidão, eu acho que aquele ambiente, aquela ambientação do Gabo, eu vi demais nesse livro, assim, de Mas não outros fui eu livros. que disse, isso é a história. Está registrado que ele se inspirou no livro. De solidão, eu lembrei muito da ambientação dele lendo o livro dela. E isso que tu falou do personagem, ele seria fácil um personagem do Gabo também, né? Eu pensei muito nisso. E depois, quando também teve esse negócio do tempo, também lembrei da Isabel Allende, que eu acho que as ambientações, acho que por conta, né, do realismo mágico ser latino-americano, então a gente tem muitas semelhanças, né? E eu achei essa parte, eu me lembrei demais. Mas não necessariamente sem a solidão, né? Não, por exemplo, a Casa dos Espíritos da Isabel Allende tem uma cena que parece muito essa cena do Tempo Congelado. Não estou dizendo que é a mesma coisa, estou dizendo que me lembra muito, né? A cena que eles estão jantando e entra o espírito da irmã do... Como é o nome dele, meu Deus? Sebastian, né? Eu esqueço o nome dos personagens, tudo, macho. Mas, enfim, do cara chato lá do livro, né? Enfim, a irmã dele morre e invade a sala de jantar, né? E nesse momento há como se fosse uma paralisação, assim, há um momento de congela, né? Então, e todo mundo age muito natural, tipo assim, não, minha irmã falecida apareceu aqui, disse umas coisas, saiu, tá ótimo, os cristais quebraram, abriu uma porta, veio o vento, tá ótimo, sigamos.
né? Assim, sem grandes explicações, sem grandes... Isso é uma característica, né, desse gênero, que a Isabel explora muito bem. Um outro livro dela, maravilhoso, que foi inclusive do pacote textos, né, que é o De Amor e de Sombra. Também tem algo assim, né? Tem uma personagem nesse livro, que é uma jovem, uma adolescente, que ela tem poderes, sei lá, do nada ela faz chover pedras. Então, tem uma parada muito doida dessa mulher, né? Tem uma força brutal, parece que ela tá endemoniada. A personagem desaparece do livro, ninguém fala mais sobre isso. Choveu pedra, se não choveu pedra, se a mulher... É isso, tipo assim, ontem tava ali, foi isso, aí pronto. Não tem muita explicação, não precisa muito falar sobre isso, não. Né? Então, esse corte dessa fantasia não, dessa magia, né? Dessa coisa, é também uma forma de causar estranhamento no leitor, né? Porque tem algo, essa sensação de formar uma ambientação, ela vai gerar num leitor que não pertence a essa nação, a essa cultura, uma sensação de estrangeirismo. Eu estava lembrando, para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo falar, eu estava lembrando muito da Socorro Racioli. A Socorro Racioli é uma autora daqui, né? Para quem não conhece, aqui de Fortaleza, maravilhosa. Ela escreveu um livro chamado A Cabeça do Santo, que é tem vários tons desse realismo fantástico, né? Porque tem toda uma história literalmente aqui tem uma cidade chamada Tem alguém que não é daqui? Marília, tu não é daqui, né, Marília? Tu é daqui? Por que eu acho que tu não é daqui? Eu não sei mais, nesse lance de internet, mulher, eu não sei mais quem é daqui, quem não, eu falo como se todo mundo fosse daqui. Então, a cabeça do santo tem aquela cabeça lá de Caridade, né? Que montaram o santo, esqueceram de botar a cabeça está no chão. Então, a história se passa numa cidade como essa. Né? Quando ela teve a ideia para essa história, numa oficina que ela fez do Gabriel Garcia Marques. Né? A última oficina que o Gabo fez, ela participou. Aí ela conta, e eu acho muito engraçado, porque eles estavam na aula e o Gabriel pediu para que eles dissessem as ideias dos textos, né? Que eles tinham. E aí ela começou a contar, né? Assim, não, é uma cabeça, é um sujeito que vai para uma cidade pagar uma penitência, aí ele vai buscar abrir, tem uma cabeça de um santo, ele se esconde dentro da cabeça. Aí o Gabriel achava que ela estava inventando esse lance da cabeça, entendeu? Ele não conseguia acreditar que existe de fato uma cidade em Fortaleza que tem um santo sem cabeça, que a cabeça está no chão e o corpo está levantado. E ela tentava explicar para ele que não, que esse não era o fantástico do coisa, não, esse santo realmente existe, e ele não conseguia entender. Então, esse lance, né, dessa ambientação e desses cortes desse mágico causa na pessoa que está de fora um grande estranhamento. E aí é que está o lance, né? É que aparentemente a grande importância do realismo mágico para a América Latina é porque é um gênero literário que surge como uma forma de confrontar a fantasia eurocêntrica, né? O estilo literário eurocêntrico. Então, ele é criado algo próprio. Então, essa sensação de estranhamento, essa sensação de como assim, meu Deus, isso é natural para essas pessoas, como é que isso é natural para essas pessoas? Né? É uma coisa proposital, né? É uma coisa de defesa de território mesmo. Né? E a Helena Garro faz isso muito bem. Oi. Tu já pensou para as pessoas que não são do Brasil, de outro país, entender realismo mágico quando um prefeito paga os seus funcionários para ficarem na porta dos hospitais, para não deixar ninguém dar entrevista, para dizer que o sistema de saúde está funcionando perfeitamente? Isso é nossa realidade. Para os outros, isso é realismo fantástico. Né? Mulher, o Brasil é um grande cenário. Não, quem vai, é isso aqui, ninguém acredita nisso. É realmente um realismo fantástico. Ninguém acredita, tipo assim, um bode foi eleito. Tem umas coisas que acontecem aqui, que tipo assim, que você... E daí, e as pessoas de fora dizem, não, tá brincando que isso acontece. Não, gente, acontece, sério mesmo. Lá na minha cidade é assim, não, tá brincando. Não, mas sério. Né? Então, é um gênero que brinca com isso, né? Assim, que vai realmente causar uma sensação de estrangeirismo para quem de fato é estrangeiro. Né? E, na verdade, você, assim, pelo que eu vi, aquele Eric Nepomuceno falando que o boom do realismo fantástico foi um boom literário. Então, por isso que a gente fala, por que autores não foram publicados? Não foram publicados porque foi um boom literário, foram os editores que escolheram. Outra coisa é que o realismo fantástico está muito ligado também ao barroco.
Então, é como se fosse o barroco. E o que tem de fantástico para a Europa é a exuberância da nossa natureza, e também e o fantástico da nossa realidade ser completamente diferente da deles, né? Então, esse realismo fantástico, o realismo mágico, foi o literário, mas, na verdade, seria o barroco. Eu sinceramente, sou um pouco ameba com essas coisas, assim, eu não... Mas não, ele falou na palestra que ele deu sobre o realismo fantástico e mágico, junto com a Socorro, pela TAG. Eu quero assistir essa palestra, não assisti ainda não. Eu levei falta, mas foi por bons motivos. Mas eu vou atrás de assistir, deve ter sido bem legal. Vou atrás, muito bacana. Mas enfim, gente, o que mais? Da experiência de leitura de vocês, das dificuldades que vocês sentiram, dos pontos que vocês enxergaram, o que mais? Eu acho que a Carola quis que a gente lesse esse livro, assim, 90% pelos exemplos de machismo e pelo que a Helena pôde trazer da vida dela para aquela história. Porque com certeza ela sabia que a gente ia dar uma pesquisada, né? Forçada na vida da mulher, e ia ver esses reflexos e tal, e ia falar sobre isso. Mas assim, em termos de história, de personagens, não sei o que, não foi muito marcante, não. Eu tive essa sensação também. É um livro que eu consigo aproveitar muito mais pela construção das frases, pela beleza de algumas cenas, do que de fato, assim, não. A gente podia ter essa discussão num livro melhor, entendeu? Mais marcante, mais bonito, sei lá, mais envolvente. Eu entendo. Eu achei, tanto pela indicação vida, a Carola, como por essa maldita contracapa, ele levou muita expectativa para mim. Mas no final eu terminei gostando, porque eu acho que eu nunca tinha lido nada de ninguém mexicano, e eu gosto muito dessas histórias, digamos assim, de formação de um povo, porque me instiga a ler, né? Assim, é uma coisa que eu tinha estudado no colégio, assim, muito por cima, a Revolução Mexicana, e aí eu gosto... Boa. Pois eu gosto muito disso, assim, que me instiga a ler uma coisa que teoricamente está próxima, que teoricamente parece mais com a gente do que a história europeia, né? E que a gente termina sendo meio ignorante, né? A gente conhece uma história geral ali da América Latina, de independência dos países no século XIX e ditaduras militares na segunda metade do XX, né? Mas aí tem vários gaps aí que a gente fica meio ignorante. Né? Eu achei que fosse ter alguma coisa mais marcante em relação à capa, porque tem os enforcados, né? Que, sei lá, aquilo fosse estar presente sempre. Não sei. Aquela árvore fosse uma coisa assim mais pontual. Menos pontual e mais marcante. Quê? Mas realmente depois para de falar dela, assim. Só aparece. É sempre o plano de fundo. Assim, tá sempre o plano de fundo. Árvores enforcadas. Mas, assim, é como se fosse... Vai dando ritmo, sabe? Assim, aconteceu alguma coisa, tantos corpos apareceram. Aconteceu... Lá vai aparecer mais corpos, né? Quase como se fosse ditando o ritmo da violência. Né? Eu achei mais fraco que isso. Né? Graças a Deus, gosto não é igual, já eu amo esse livro, amo. E essa é a beleza da coisa, né? Achei maravilhoso. Porque quando ela faz... É porque se a gente pensar que ela está contando a história que roda, e a gente continua desde o tempo dos 1500, tudo igual, sendo explorado, né? Vindo, quando a gente pensa, metaforicamente, ela construir a história da América Latina, eu acho muito, muito bom. Além de escrever muito bem, muito bonito. É muito bonito. Eu gostei, eu recomendaria nesse sentido que você está falando, Cíntia. Assim, eu acho que só foi mal passado para nós, digamos assim, ou a gente criou uma expectativa diferente, não sei. Mas assim, realmente, como é uma alegoria da construção da América Latina, do México e tudo mais, eu gostei, achei muito, muito bom nesse sentido. Assim, eu achei que algumas coisas eu não gostei, claro, obviamente, né? A construção dos personagens eu achei um pouco rasa, às vezes, muito rápida, muito... não pegava, mas essa parte, assim, de América Latina foi o que me instigou a continuar lendo, assim, quando eu fui percebendo essa alegoria, quando eu fui ir pesquisando mais a história do México, aí eu fui engatando mesmo, assim. Assim, uma leitura mais lenta, bem no meu ritmo mesmo, assim, eu lia um capítulo por dia, por isso que eu demorei um mês, acho que, para ler, mas gostei também.
Tem um lance, gente, quando a gente fala de literatura, que é muito importante salientar, né? Quando a gente diz, normalmente, né, na nossa linguagem aqui de cotidiano, né, de pessoas que se encontram para conversar de literatura, a gente fala, é um livro bom, um livro ruim, não no sentido de dizer que o livro, a literatura, a autora, se nessa categoria bom ou ruim, é mais de gosto. Né? E gosto, como você acabou de falar, uma coisa extremamente pessoal, né? Assim, você pode amar um estilo narrativo, você pode amar um enredo, né? Você pode ser totalmente cativado por aquilo e pode não. E a grande beleza está aí. Agora, assim, e isso é muito importante dizer, né? A gente pode, inclusive, não gostar de um livro e reconhecer a grandeza dele, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu sou totalmente rechaçada. Eu não gosto dos Miseráveis. Assim, eu tenho um verdadeiro ojeriz daquela Cosette, eu acho ela uma perda de tempo, uma perda de espaço. Sério, não gosto. Mas eu vou dizer que é um livro ruim, eu jamais diria um negócio desse, né? Mas é um livro maravilhoso, é belíssimo, né? É um livro da importância suprema, mas eu não gosto dele, né? Então, e tá tudo bem, gente, isso é super válido. E eu acho que o mais interessante da gente estar junto aqui conversando é que a gente pode trocar justamente essas perspectivas. Eu não tinha pensado, por exemplo, nessa alegoria maior, né, como essa história como uma alegoria da construção, né, da América Latina, do México. Né? Nas falas sobre os índios, é muito bom aquilo. Eu até botei na primeira nota, foi assim, Bolsonaro. Parece ele falando hoje. Dizendo assim, esses índios que ficam querendo direitos que não são deles e terras que não são deles, não sei o que, eu, gente. Nossa, sim, demais. Esse lance da população indígena, né? Gente, dá muito pano para manga isso daí também, ó, porque é engraçado, porque os personagens que a gente acaba torcendo, né? Porque existe uma figura muito nociva, que é a figura do general. Você acaba torcendo por aquela população, mas tem pessoas nojentíssimas no meio daquele povo, gente. Nojentíssimas, né? Nossa, aquela cena do general bêbado no cavalo, com a banda tocando indo atrás do outro. Ai, que ódio. Alguém deu um tiro nesse homem, derrubando desse cavalo. Quebrando essa garrafa bem na boca dele. Eu gosto muito de ver, assim, e foi uma coisa que eu gostei muito do livro, é ver o que tem por trás dos personagens, né? Assim, eu me lembrei agora da Elvira, né? Da história do silêncio e dela com o marido, né? Que ela tinha muito medo do silêncio porque enquanto o marido estava vivo, ele não deixava ela se olhar no espelho, ele não deixava ela se ver, né? Ele queria ver a imagem dela. Então, eu gosto muito de ver essa construção dos personagens, né? De porquê, da explicação do porquê que essa pessoa é assim. Para mim, isso é uma coisa muito boa. E a Elvira foi uma que me marcou muito, que eu fiquei pensando nisso. E toda vez que ela falava, por exemplo, que ela falava do Justino, que era todo homem que, né, que ela chamava, o marido era Justino, então todo homem que era parecido com o marido, ela chamava que era os Justinos. Eu gosto muito dessa parte. Eu só cheguei na metade, mas eu já gostei, assim, eu logo percebi que não era uma história que o importante era a história, né? O enredo, né? Eu achei que logo de cara, quando eu comecei a ler, eu vi logo que não era isso, né? Que não era uma história que ia ter um começo, meio e fim, e ia ter um grande acontecimento. E eu acabo gostando, e eu gosto, e eu acho que isso como eu falei, da literatura latino-americana, eu acho muito característico, assim, às vezes eu penso que é uma coisa que se repete muito. Quando você vai lendo outros livros, você vê como são construções bem parecidas, né? Assim, eu não sei, né? Mas eu acho que é isso mesmo, de gosto, né? Eu não cheguei no fim, né? Vou chegar no fim, já sei o que é que vai acontecer, mas... Vocês não acham que aquela primeira parte da Isabel com os irmãos dos pais, na casa deles, com aquelas árvores e tal, dava, assim, um novelão bem massa? Com certeza. Eu fiquei querendo mais daquilo, achei legal. Não, eu achei que o livro inteiro dava uma novela. E a relação da Isabel com o Nicolas, eu assim, ó... Esperando. Eu achei meio incestuosa também. Meio? Sim. Meio? Eu também achei, eu tive essa impressão também. Eu tava achando que ia ter um incesto no meio da história. Eu tava esperando. Tava só olhando pro relógio. Né? E o tempo acabou. Eu achava, naquele fim que ela pede por ele, eu achava, pronto, agora vai acontecer o incesto aqui, mas... Pra você ver, né? Mas o pior é porque tem muito vácuo. A gente não sabe se houve ou se não houve. A grande verdade é essa, como é extremamente fragmentada a história, a gente não faz ideia do que está acontecendo
no que não é dito. Porque tem A gente lapso fica reclamando temporal. dos livros que tem final aberto, esse livro é todo aberto. Esse livro é todo aberto. É todo aberto. É que nem o Peso do Pássaro Morto, eu só que acho pior. assim que eu acho assim que esse livro é bom, porque assim, eu já tô sabendo, vocês já me deram todos os spoilers e eu tô com vontade de ler. Aí, Eu só li até a 50, a página 50, mas eu gostei muito da leitura dele. Achei assim uma leitura bonita, como você falou. Uma O leitura... começo é a melhor parte. Eu tô nesse começo, tanto é que eu peguei o afeto, eu tô surpresa com o destino da Isabel, porque eu me afeiçoei pela Isabel, né? Pela família dela, que eu achei assim, uma família que está passando uma situação financeira difícil. O pai tem aquela crise, né? Eu tô justamente nessa parte que o pai fala para os filhos que eles não precisam mais voltar, né? Uhum. Então, assim, eu me afeiçoei pela história deles. Pensei que o livro ia ser todo em cima deles. não, eu tava imaginando a Isabel como aquela heroína que vem, sabe, que causa mó babado e tudo mais, rompe a gente. Acaba sendo, né? Mas não. Mas eu achei que foi válido. Muitos pontos legais. Wanda, você quer falar alguma coisa? E quem quiser continuar no realismo fantástico, agora lê Pedro Páramo. Tá ali, muito bom. É outro que quando eu li, eu fui comentar com o povo, porque eu fiquei, leio esse livro. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de realismo fantástico, apesar de não ter lido muito. Aí o pessoal, não gostei desse livro, não gostei desse livro. Superestimado, aí eu vale. Aí todo mundo me disse que era um hype, porque o Bookster estava fazendo propaganda desse livro. Não, porque eu li. Eu li espanhol, gostei. Li em português, não gostei. Acho a tradução em português muito ruim. O Guilherme está dizendo que Pedro Páramo é espetacular. Olha, O Guilherme tem uns gostos estranhos, então não sigam as dicas. Se for o Guilherme que eu tô pensando, né? Eu gostei. Ele mostrou a cara. Do Bookster, viu? Então... Como é? Quando o Guilherme falou aqui, eu também fui atrás. O Bookster. Nem eu li, eu já tinha lido. Eu gostei bem, viu? Bom, eu cheguei aqui, era tudo mato, negócio de Bookster. Não, então, pois é, quando eu fui falar, as pessoas falaram, o livro do Bookster, né? Aí eu... Não, mas foi aí que eu conheci o Bookster. Mas para vocês, se vocês não leram ainda, né, e querem ter um pouco disso, como é que isso está sendo trabalhado atualmente, tem essas duas autoras argentinas que eu morro de falar, e eu espero que vocês sigam o que eu estou dizendo, porque eu quero conversar com alguém sobre esses livros. Eu li o da Mariana Henriques, o da Mariana Coisas Henriques, que Pedem de Fogo. Né, que é muito bom. Hã? Tu leu a Shelmar? Mas eu achei que não tem... Não, é diferente, é outra coisa. Aquele tá mais para uma coisa mais jovenzinhas e tal. Esse As Coisas que Perdemos no Fogo é outra história. Isso é bem moderno, assim, bem urbano, né? Muito, muito. E esse lance, esse flash que ela faz com o fantástico, com o sobrenatural, é uma coisa surreal. O conto que dá título, o conto que dá título, que tem um título que dá... gente, como é que a gente fala? O nome do livro é o nome de um conto, Coisas que Perdemos no Fogo. E gente, sério, sem brincadeira, é um negócio muito fenomenal. Muito para falar sobre violência contra a mulher, sobre misoginia. Nossa. Nina Risse tem um podcast que um dos contos, um dos episódios ela lendo o conto que dá nome ao livro. Gente, deve ser, eu vou atrás, porque deve ser fenomenal a Nina Risse lendo. E uma outra autora que vocês podem conhecer também, para ver como também essa coisa do fantástico está sendo traduzido por mulheres, né, na contemporaneidade, é os livros da Samantha Schweblin, né, que tem o Distância de Resgate, que é muito bom, mas tem um dela de contos chamado Pássaros na Boca, que é totalmente da ordem do what the fuck, o que está acontecendo aqui, Eu li a amostra desse aí, fiquei querendo o resto. Inclusive, o conto Pássaros na Boca é tipo assim... Você não acredita que a mulher tem criatividade para construir um negócio desse. Né? Então, são nomes de pessoas mais jovens, né, que continuam esse legado, né, que continuam questionando a sociedade, questionando como as coisas são feitas, questionando o próprio fazer literário, né, a partir... né, dessas heranças, né, que recebem aí de personagens como, por exemplo, a Helena Garro. Eu acho que vale muito a pena conhecer, né, assim, é uma coisa que não se acaba, né, obviamente não é feita da mesma forma e nem deveria ser,
mas sem dúvida continua sendo uma maneira muito interessante de questionar a realidade, né? De criticar a realidade e de reconfigurá-la também, porque quando a gente abre espaço para isso, a gente consegue pensar em outras alternativas, né? O que é sempre muito bom. E no México, atualmente, tem Laura Esquivel, tem Ángeles Mastretta e tem Sofia Segovia, que todas fazem um pouco de realismo mágico e são maravilhosas. Olha aí, que dicas maravilhosas. Eu espero que essas mulheres sejam traduzidas. Angel Mastretta é traduzida. Angel É? Mastretta é traduzida. Laura Esquivel também é traduzida, é como Água para Chocolate. Ela é autora Água de para Como Água para Chocolate. esqueci Mas ela tem desse. outros. Ela tem outros. E a Angel Mastretta, ela tem um de contos maravilhoso, Mulheres de Olhos Grandes. E tem outros livros, Arranca Minha Vida, eu acho, Saca Minha Vida, O Meu Primo Sérgio, tem traduzidos. E a outra, infelizmente, não tem, que a outra também é maravilhosa, só tem em espanhol ainda, que é Sofia Segovia. E O Murmúrio das Abelhas, você que lê no Kindle em espanhol, um dia estava no Amazon de R$10, O Murmúrio das Abelhas, é lindo. Murmúrio das Abelhas. Faz um favor, escreve o nome delas aqui no chat, para a gente tirar um print e não esquecer. Por favor. Pode ser? Eu vou postar no Instagram como dica pro pessoal também, Cíntia. Essas muito boa. Eu tinha esquecido do Como Água para Chocolate, ó. Muito bom. Essa parte, esse detalhe de ler em espanhol também foi bem legal. Eu só tinha lido o livro Parar de Idade quando eu fiz curso, né? Aí pegar um assim todo de uma vez. Eu também vou para treinar o meu. Vou atrás da... Agora, Sofia Segovia. É fantástico, né? Que você lê e olha e diz assim, eu acho que eu não entendi. Aí eu volto. Olha, tá no Unlimited O Murmúrio das Abelhas, mas em inglês, né? Tá no Unlimited. Por que eu conheço esse nome de algum lugar, gente? Vou olhar aqui. Sofia Segovia, vou atrás. O que mais, gente? Vocês têm para falar sobre a experiência de leitura? Pessoal que tá caladinho aí. Falei foi muito hoje. Falou, tô achando a coisa mais linda. Bom, eu não falei porque eu não li o livro, mas eu estou amando a discussão. Que coisa boa. E tá sentindo vontade de ler? Sim. Então pronto. Então, no fim, antes da gente terminar também, eu queria falar outra coisa. Mas quando a gente terminar aí, tá? Não, mas pode falar que a gente já vai encerrar. Não, é sobre outra coisa, é sobre outro livro, o livro da minha filha. Fala do livro da sua filha, cadê? Pois que a gente até ficou, na época que a gente estava se encontrando lá, na Sublime, que eu ia levá-la lá para falar e tudo. Eu lembro. Aí começou a pandemia e acabou, né? Aí eu ia falar sobre, um dia a gente falar sobre esse livro dela, ou ela falar. Olha aqui. Vai ser um prazer. Das Criaturas Mágicas Desbravando Terras Brasileiras. Gente, eu não estava lembrando do título, mas eu lembro que você falou, sim. Pois é, aí eu queria que ela falasse um pouco do livro para vocês. É tão legal, ela já fez vários lives, já vendeu vários livros. Isso é uma mãe, né, gente? Olha aí. Coisa mais linda. Pois é, aí eu queria saber, assim, como era que a gente podia falar desse livro, ou se vocês queriam que ela falasse. Vamos combinar, vamos ver a melhor estratégia, né? Se seria num clube de leitura, se seria... A Sublime tem várias iniciativas, né, voltadas para a divulgação de autores daqui, né? Enfim, a gente pode pensar junto com o Ayrton na melhor possibilidade, uma forma de divulgar o trabalho dela, né? Que é o mais importante, né? Incentivar as pessoas a procurar e tudo mais. A gente pode pensar junto, sim. Fala comigo depois no Instagram. Tá certo. Viu? A gente podia marcar aí algum tipo de uma live, alguma coisa, que aí ela falava mais sobre o livro. É muito legal. Ela... Thaís, tu quer vir falar alguma coisa? Não? Mostrar? Ela que fez as ilustrações, tudo ela que desenhou. Ela desenhou tudo. É uma Ana Miranda, né? É todo cheio de ilustrações. Para ver se ela tinha uma reação. Beijo, PV. A gente já vai fechar mesmo. Obrigada, viu? Amei. A gente vai marcar. Vamos marcar. A gente vai marcar. Viu? Que aí ela vai poder apresentar o livro com calma, falar direitinho. Pois é. Não, eu queria marcar um dia mesmo para ela falar alguma coisa sobre isso. Pronto, fala comigo no Instagram, ela ou você, né? Pode falar comigo no Instagram que a gente vai combinar direitinho e vai rolar. Tá ótimo.
Tá, Eba, tá vai bom. ser legal. Pois não. Maravilha. E aí, gente, alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente ir encerrando? Mas tortarado, sim. É Tortarado. O próximo é Tortarado e a gente está negociando com o Itamar para ele vir conversar com a gente. Aí ele vem, ele é Esse clube de ótimo. leitura tem que mudar o nome, tem que ser assim, Sublime Convida. Sublime convida. Um talk show assim, bem soft. Amigos da Sublime. Toda vez a gente Convidados muda. da Sublime. Ai, eu acho que Itamar vem, ele é muito acessível, ele é Vem, ótimo. a gente está só fechando a data com ele, mas vem sim. A gente não divulgou ainda porque a gente tá esperando, né, para ver qual a melhor data para poder divulgar com certeza para vocês, para não haver nenhum contratempo. A gente espera seguir esse ritmo, né? Tipo, ele vem, indica um livro que vai ser o livro do próximo mês, e aí a gente vai fazendo essa dancinha. Mas aí, dessa vez, a gente fala, ó, é um livro de umas 300 páginas, até Fácil de achar. R$50, e que a gente não precisa comprar só na Amazon. Ninguém quer dar dinheiro para bilionário. Exatamente, porque eu me senti mal pagando 70 conto nesse livro na Amazon, viu? Foi assim... Aí eu comprei por 50. Eu comprei por quase R$70 pela Amazon ainda, que é uma coisa Eu que eu não comprei gosto. pela Amazon. O meu em português eu comprei pela Amazon por 50. Pois é. O frete também saiu uns 70 contos, não foi mais. O meu foi por isso que demorou, porque eu esperei até baixar e o mínimo que ficou foi 51. Aí como eu tenho um Prime, né? Eu comprei no dia que ela mandou, eu comprei. Aí ele esgotou e aí voltou de novo, né? Mas é isso mesmo, faz parte. O livro indicado pela Carol, a gente guarda no lugarzinho aqui de destaque. A minha capa, pobre velho, não sai nada, só tem um nome. Ó. Só tem o nome. Não dá nem para mostrar. Então, o próximo será o Itamar. O próximo encontro é o Itamar. Não vamos nos encontrar em dezembro, certo? Certo. Vamos nos encontrar em janeiro. Provavelmente a gente não vai se encontrar em dezembro porque está todo mundo muito cansado, tá? A gente vai se encontrar em janeiro com o Itamar, provavelmente no começo de janeiro, mas a gente vai divulgar para vocês com antecedência. Certo. Olha, muito obrigada, adorei. Obrigada a todos. Cíntia, obrigada, foi ótimo. Obrigada pelas informações, pela contribuição. Adorei, aprendi muito hoje, estou muito feliz. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, gente, a gente se vê em breve. Obrigada a todos vocês. Qualquer comentário, qualquer coisa, vocês falam com a gente, tá certo? Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. E já vou, então, bom Natal, feliz ano novo. E até janeiro. Mas a gente vai conversando pelo Instagram, não vamos se separar assim, não. Vão ter outros encontros, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.